Olá, sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo para mais um Maricá Debate que está começando. Uma boa tarde para você que está nos acompanhando pelo canal da TV Maricá no YouTube e também pela nossa transmissão na Twitch. Hoje eu tenho a alegria e a responsabilidade de conduzir um debate que me atravessa profundamente. Como mulher negra, eu sei o quanto é desafiador ocupar espaços, ser ouvida, respeitada e valorizada. Por isso, o tema de hoje, Mulheres Negras na Política, Desafios e Protagonismos, não é apenas uma pauta coletiva, é também parte da minha vivência. Vamos falar sobre representatividade, resistência e sobre como seguimos abrindo o caminho onde antes só haviam portas fechadas. Falar de mulheres negras na política é reconhecer uma trajetória marcada por luta, mas também por conquistas, por voz, por liderança e pela capacidade de transformar realidades. Para essa conversa, temos a participação de Viviana Santiago. Ela é diretora da Oxfam, professora ativista, feminista, nordestina e mãe. Além disso, é colunista dos portais Luneta e Yasmina. Bem-vindo ao Maricá Debate, Viviana. Boa tarde, que alegria poder estar aqui, poder conversar, né, sobre um tema tão importante que sim, nos atravessa e atravessa a tantas outras mulheres, né? Muito bom estar aqui. Muito bem. Então, que esse encontro seja um espaço potente de escuta, de troca e de fortalecimento. Começa agora mais um Maricá Debate. Viviana, então, para a gente começar, como que a sua trajetória como mulher negra nordestina influenciou a sua atuação política e também ativista? Bom, eu sempre gosto de dizer para as pessoas que eu sou uma pessoa negra e eu sou negra a minha vida inteira. Então, isso quer dizer que desde o começo da minha vida eu lido com o racismo. Né? Desde aquela época que a gente ainda não tinha nenhum nome para dar, que a nossa experiência, né, de sermos crianças e a gente pensar o racismo que a gente sofre na escola, o racismo que a gente sofre em outros espaços, e isso me atravessou profundamente. Né? Por outro lado, eu também sempre fui uma pessoa apaixonada por educação, sempre fui apaixonada pelo processo de ensino, de aprendizagem, e eu acho que essas duas questões elas foram moldando, né, a minha trajetória, né, o desejo, né, de atuar com a educação e essa coisa que antes não tinha um nome, mas que a gente sentia a picada, né, sentia a pancada. Então, quando eu me aproximei dos movimentos negros e eu aprendi o nome para aquilo que eu estava sofrendo, né, tudo mudou na minha vida. Dizer, olha, tem nome isso aqui, né? Eu não tô doida, não é coisa da minha cabeça, é racismo, mas também chegou pelo positivo, porque foi na aproximação com o movimento negro que eu aprendi que não tem problema ter essa boca, ter esse nariz, ter esse cabelo. Eu aprendi a me conectar comigo mesma, no meu corpo, na minha história, a partir de um lugar de acolhimento, de admiração, de a gente ter orgulho. Então, foi fundamental. Então, eu acho que aprender a nomear o racismo e me conectar com uma história negra pelo positivo, e isso tudo muito pautado pela educação, foram coisas que me levaram, me conduziram a minha vida inteira, né? Enquanto pedagoga, depois enquanto pessoa que atua nas organizações da sociedade civil, enquanto ativista e hoje enquanto diretora executiva de uma organização que faz parte de uma confederação internacional atuando no enfrentamento às desigualdades e que tem na agenda da participação política das mulheres negras um conteúdo que é muito caro, é um conteúdo pelo qual a gente está se posicionando e sempre produzindo dados. Muito bem. E Viviana, então, quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou ao ocupar esses espaços de decisão e também de liderança? Ser uma mulher negra numa posição de liderança é um dos, eu imagino, né, um dos maiores desafios, né, que estão colocados para nós enquanto pessoas negras, né, porque eu acho que, primeiro, o fato de que nós vamos ser minoria numérica. A gente sempre costuma dizer, faça o teste do pescoço, mexa para um lado, mexa para o outro, para ver quantas parecidas com você estão naquele lugar.
não frequente, não raro, eu sou a única. Né? Há algumas semanas atrás eu estive num encontro para debater democracia no Chile e só éramos duas, né, pessoas negras, né, e nós estávamos ali enquanto pessoas, um grupo significativo de e ainda assim, né, éramos nós minorias numéricas, e a população negra é mais da metade da população nesse país. Esse é o primeiro desafio, é o desafio de você saber que nessa posição não tem outras pessoas parecidas com você. O segundo desafio está muito relacionado com a expectativa das pessoas sobre a sua atuação. As pessoas, elas nunca reconhecem você como uma pessoa da liderança. Então, é muito exaustivo você ter que estar mostrando que é você. Sim, sou eu. É a versão de a dona da casa está, né? Aquela coisa que Sim. Nós, mulheres negras, nós sempre temos essa história para contar, de abrirmos a porta da nossa casa e alguém perguntar se a dona da casa está, porque a gente sempre é confundida com a trabalhadora e nunca podemos ser a proprietária. Então, eu nunca posso ser, né? A diretora não era para ser eu, porque na sociedade você não costuma ver tantas pessoas como nós nessa posição. Inclusive, na semana passada aconteceu uma coisa que me mostra muito concretamente como as pessoas não esperam que seja a pessoa negra, a pessoa da direção. Sim. Eu fui a um evento e eu ia participar de uma das mesas nesse evento, um auditório lotado. E eu, enfim, no meio da primeira mesa, minha mesa seria a segunda, no meio da primeira mesa eu acabei mudando de lugar. Eu saí lá da posição lá embaixo, né, onde estavam todas as pessoas que iam subir ao palco, e fui me juntar a uma colega da Oxfam que estava 3 fileiras acima. Então, quando chegou a minha mesa, que a pessoa chamava, para compor a mesa aqui comigo, eu chamo fulana. Então, chama a primeira pessoa, levanta uma moça negra, uma moça branca, todo mundo aplaude. Chama a segunda pessoa, um homem branco, todo mundo aplaude. Aí diz assim, olha, eu também tenho a alegria de chamar a Viviana Santiago, diretora da Oxfam Brasil. E aí eu levanto. E as pessoas não aplaudem, fica aquele lapso, e aí a pessoa começa a ler a biografia, Viviana, que é negra, mulher, e todo mundo, mas aquele lapso índico, essa mulher negra que se levanta, será que é ela, gente? Então, é isso, né? A gente está numa posição, numa sociedade que não reconhece que essa posição é para nós, e vai tentar o tempo todo nos destituir, né? Então a gente vai lidar com essas agressões, algumas maiores, outras menores, mas sempre agressões, né? Pelo fato de estarmos nessa posição. Sim, muito bem. A gente é engraçado ou não, né? Que Viviana, quando traz esse relato, a gente já ouviu em algum outro debate, que a gente sempre traz essa participação importante das mulheres negras aqui no Maricá Debate, e a gente já ouviu uma história muito parecida com essa, e as pessoas que estão em casa podem ficar com essa sensação, poxa, mas eu já ouvi essa história, e é por isso mesmo, porque essa história é muito comum entre mulheres negras que estão nesse lugar, né, de tomada de decisão, de liderança, e que fazem muitas coisas na vida, né, Viviana? E aí, por falar e fazer muitas coisas na vida, queria que você contasse um pouquinho como que é equilibrar, como fazer para equilibrar maternidade e militância numa sociedade que cobra tanto de nós mulheres negras. Esse é um conteúdo assim que me é muito caro, né? Eu sempre, enquanto uma mulher negra assim, feminista, interseccional, né, pensando em nós enquanto mulheres negras feministas, eu sempre digo para as pessoas assim que a minha posição sobre a maternidade é que nenhuma mulher ela deveria ser proibida de ser mãe e nenhuma mulher pode ser mãe. Então, eu estou falando aqui, né, de educação sexual para decidir, de contraceptivo para planejar e de aborto seguro para não morrer, né? E pensar nesse sentido, porque os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres negras, eles são constantemente violados nesse país. E eles são violados historicamente, quando nós, né, as que vieram antes de nós foram raptadas e trazidas para esse país, e seus corpos eles viraram apenas instrumentos para a reprodução da escravidão. Então, a gravidez daquelas mulheres ali, né, era compulsória, era uma função, ela era um corpo apenas, né? Tanto que a gente tem a lei do ventre livre,
que o ventre é livre e a mãe é escrava, ou seja, essa mulher é um objeto, né, nesse processo. Então, aquela maternidade ali, ela não era escolha. Também tem outro aspecto. Além daquela maternidade, daquela gravidez não ter sido decisão, aquela mulher, ela não tinha a possibilidade de decisão sobre seus filhos e filhas, né? Quantas mulheres, elas foram afastadas porque seus filhos e filhas foram vendidos, né? Então, ela também não pode maternar essa criança. Então, quando a gente pensa na nossa vida, né, de mulheres negras na contemporaneidade, para mim é muito caro, né, pensar que nós devemos acessar, né, um repertório que nos possibilite decidir primeiro. Primeiro começa na decisão, a vida começa no desejo. Você quer ser mãe? Né? E aí você vai ser mãe de todas as formas que forem possíveis para você. Algumas vão gerar, outras vão adotar, mas eu acho que primeiro a gente devia falar sobre essa maternidade enquanto possibilidade, que ela não seja uma imposição, como historicamente foi, entendendo que aquela gravidez era imposta, a maternidade não, porque elas nunca puderam maternar seus filhos e filhas. E aí o segundo é a possibilidade do maternar. E por isso que a gente deve falar de justiça reprodutiva, porque ainda hoje as mulheres negras, elas não podem maternar, né, cuidar de suas filhas e filhos, porque nós somos as trabalhadoras domésticas, nós somos as auxiliares de enfermagem, nós somos as pessoas que estão naquelas posições da sociedade que temos uma posição de trabalho ainda tão vulnerável e moramos e somos tão precariamente remuneradas, moramos muito longe do nosso trabalho, em contratos que muitas vezes nos impelem a sair de casa quando ainda está escuro e voltar para casa quando está escuro de novo. Então, qual é o tempo, né, que a gente tem para cuidar da nossa filha e nosso filho? Até o ano passado eu morava num apartamento que eu costumava ver, assim, na varanda, ficava as mulheres negras chegando para trabalhar no prédio à frente, e essas mulheres chegavam antes das 7 horas da manhã, né? E elas chegavam porque elas iam preparar o café da manhã da sua patroa e do seu patrão, porque a mão cai, né, se você preparar seu próprio café da manhã. E as pessoas, elas não param para pensar nisso. O que significa ter essa mulher aqui preparando o meu café antes que eu me acorde? Qual é o impacto disso na vida dela? Bom, eu vou dizer, o impacto disso é que ela nunca toma o café da manhã com os filhos e as filhas dela. O impacto disso e ela demora horas para chegar nesse trabalho, né? E ela vai demorar mais horas para voltar para casa dela. E eu acho que eu tive a possibilidade de maternidade, de cuidar do meu filho, mas ainda muito atravessada por essa dinâmica, né, de um mercado de trabalho que exige, que tira da gente cada vez mais. E que a gente não pode errar, a gente não pode pedir folga, a gente não pode ficar, né, com a criança em casa, porque o racismo também comparece dessa maneira, né, de que quando é diferente o tratamento que a gente recebe enquanto pessoa negra nesse lugar. Então, você se segura, né, de fazer determinados pedidos. Putz, mas essa viagem vai cair justamente no dia da festa da escola do meu filho. Será que eu posso pedir para não viajar? Não, não podia. Porque enquanto mulher negra eu sabia, né, que aquilo podia se virar contra mim, né? Será que eu posso pedir para hoje, né? Então, quantas vezes, né, eu perdi, quantas festinhas de escola eu perdi do meu filho, né? Quantas vezes eu não estive, porque enquanto mãe solo era isso, ela dizia, olha, eu não posso perder esse emprego, eu sou uma mulher de 45 anos de idade, então quando eu comecei, né, na minha vida profissional há 20 anos atrás, se essa questão hoje ainda é uma questão, a gente está assim, lutando contra esse nível de racismo no mundo do trabalho, vamos pensar há 20 anos atrás, né, quando a gente ainda não tinha tido essa commotion de George Floyd, de todo mundo querer ser antirracista, era só racismo que tinha mesmo, e foi muito difícil, e eu senti, assim, o quanto custou para a minha maternidade, o custo de não estar presente, e que eu olho e digo assim, não precisava ser assim. Se eu tivesse tido pessoas sensíveis ao fato de que aquela maternidade, o maternar é um direito, e se o racismo não tivesse comparecido como compareceu, teria sido mais fácil conciliar.
né? Hoje o meu filho tem 20 anos, né? E eu faz parte assim do meu compromisso profissional, né? Que as pessoas que são pais e que são mães, especialmente as pessoas negras, que elas possam ter o direito de cuidar das suas crianças. Então, eu trabalho muito numa dinâmica de horário de trabalho flexível, né? Que a gente pode vir. Se hoje você precisa sair mais tarde, sai mais tarde. Fica um pouquinho mais, ou a gente faz o banco de horas, ter tudo muito organizado, mas também ter muita flexibilidade, porque a vida não cabe, né, nessa rigidez racista que a maioria das empresas impõe, e impõe com muito mais severidade para nós, pessoas negras, né? Sim. E, Viviana, você acredita que a representatividade de mulheres negras na política tem avançado nos últimos anos? O que ainda precisa mudar de fato? Bom, eu acho que tem avançado, não na maneira nem na velocidade como nós gostaríamos, né? Eu Com sempre digo para as certeza. pessoas que tratar da questão racial, para mim, é tratar da maioria. A população negra é a maioria da população desse país. Então, eu não me sinto discutindo identitarismo, eu não me sinto Uhum. discutindo minorias ou o que seja. Eu digo, olha, eu estou falando aqui da maior parte da população desse Brasil. Quando é que a gente vai encarar a questão racial com essa seriedade? De dizer, olha, fazer política para a equidade racial, fazer política para a maioria da população do Brasil. Então, quando a gente pensa nisso, né, bom, fazer o teste do pescoço de novo, quantidade de pessoas negras, né, de mulheres negras, né, ocupando, né, atos, ainda é muito pequena, mas de fato tem aumentado. Acho que a gente precisa ganhar cada vez mais tração. Eu acho que a gente precisa ganhar, né, cada vez mais possibilidade de falar, de ter espaços como esse, em que a gente fala por que é importante, dizer, olha, é importante porque uma vez que essa pessoa ela vem, né, ela é uma pessoa negra e ela é comprometida, né, com a melhora da vida da população negra, né, no seu município, no seu estado, no Brasil, né, é fundamental que essa pessoa ocupe um mandato para que a gente tenha políticas construídas com esse enfoque. E a experiência de vida dessa pessoa é fundamental, né? Porque a gente não é um país em que as pessoas elas são formadas para relações étnico-raciais equilibradas. Sim. Não, muito pelo contrário, a gente ainda tem um gap muito grande na educação, nas práticas sociais, nas dinâmicas que garantam que tudo bem, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer pessoa que vai construir política boa para a população negra. Ainda não. Né? Eu espero que com o aprimoramento das políticas de educação, culturais, né, de pensar os espaços, a TV, o cinema, a novela, tudo isso educando para relações étnico-raciais saudáveis, a culminância disso vai ser que a gente vai ter uma sociedade daqui a alguns anos em que qualquer pessoa poderia atuar em nome das populações, porque ela se sentiria fortemente conectada. Literalmente, ela poderia dizer assim: olha, eu sou uma pessoa branca antirracista, eu vou construir aqui um mandato voltado, mas ainda não é. Né? A gente ainda tem esse conhecimento, um conhecimento muito linkado à experiência de vida da população negra. E é por isso que a representatividade é tão importante. Né? Então, a gente precisa se valer cada vez mais, né, de espaços como esse para contar. Quanto mais a gente vir, né, as mulheres negras nessa posição, mais isso vai sendo um utópico viável. Então, aquela menina negra, aquela mulher negra que está incomodada com a política, que diz, puxa, eu queria fazer alguma coisa, quando ela sabe de um mandato, ela sabe de uma senadora, ela sabe de uma deputada, de uma vereadora, na cabeça dela começa a dizer assim, então eu posso ser também. Né? A política precisa ser um lugar que a gente entenda que é para a gente, e isso só acontece quando a gente se reconhece nesse lugar. Com certeza. E Viviana, queria saber de você como que o seu trabalho em organizações, né, como a Oxfam contribui para fortalecer o protagonismo de mulheres negras. Na Oxfam Brasil, nós temos as nossas áreas de atuação. A gente atua, né, para a construção de um país com mais justiça e menos desigualdade. E a gente faz isso em áreas de justiça rural e desenvolvimento, na área de justiça climática e Amazônia, justiça racial
e de gênero e justiça social e econômica. Em cada uma dessas áreas, a questão racial e de gênero é a questão central. Então, quando eu olho para a questão, por exemplo, dentro de justiça rural e desenvolvimento, eu estou olhando principalmente na Oxfam para a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais assalariados. Então, eu me pergunto, como estão as mulheres negras no campo? O que é que atravessa? A gente lançou um e-book por volta do 8 de março, que falava da vida das mulheres trabalhadoras rurais. Né? E essas mulheres são a maioria de mulheres negras trabalhadoras rurais. E a gente atua no fortalecimento dos sindicatos rurais, discutindo gênero, discutindo raça, para que as negociações coletivas possam impactar positivamente a vida dessas mulheres negras ali no campo. Quando a gente pensa em justiça climática e Amazônia, a gente está pensando, principalmente, cadê as mulheres negras nesse contexto? E aí a gente chama a atenção de que se tem floresta em pé é porque tem mulher. E quem são essas mulheres? Essas mulheres são as mulheres quilombolas, são as mulheres ribeirinhas, são as marisqueiras. A gente vai olhar como a presença dessas mulheres, quebradeira de coco, babaçu, como é por essas mulheres que existe floresta, porque a gente pensa em uma floresta, né, que é basicamente só árvore, não. Essas mulheres têm um papel preponderante na defesa, né, da floresta, na defesa da Amazônia, mas veja, a gente nunca pensa nessa Amazônia negra. A gente nunca pensa que tem quilombola ali dentro do território amazônico, e tem. Então, chamar atenção, né, para a liderança dessas mulheres e também chamar atenção para como essas mulheres, porque são lideranças dentro desse território, elas são ameaçadas. Então, como é que a gente fortalece essas organizações lideradas por essas mulheres, como é que a gente impressa a nossa tecnologia e também aprende com essas mulheres, mas como é que a gente faz com que essas organizações se fortaleçam cada vez mais para que possam ser mais capazes de captar recurso para aumentar o seu impacto. Dentro da área de justiça fiscal, a gente pensa principalmente como hoje quem paga mais tributo no Brasil, proporcionalmente, é a população negra. E não tem quem pague mais tributo do que uma mulher negra nesse país. Principalmente aquela mulher negra que é mãe solo e chefe de família. Porque essa mulher, ela gasta quase todo o orçamento dela assegurando, né, coisa para a família comer, coisa para a família vestir, e em tudo isso tem tributo. E essa mulher, ela gasta quase toda a renda dela pagando tributos, o que uma pessoa, o 1% mais rico de homens brancos do Brasil não pagam. Então, a gente produz dados que mostram o impacto disso na vida dessa mulher. E dentro da área de justiça racial e de gênero, a gente trabalha principalmente garantindo a participação política de mulheres negras a partir do fortalecimento de mulheres negras que são candidatas. Inicialmente, esse projeto, que se chama Jornada das Pretas, era um projeto que buscava aquelas mulheres negras que já haviam se candidatado em algum pleito, né, e que, enfim, não tinham sido exitosas, querem tentar novamente, e aí, a partir de toda uma jornada que passa, primeiro por um espaço de acolhimento, porque esse espaço é um espaço que fere demais. O racismo na vida dessas mulheres negras, né, que são candidatas, é um racismo brutal. É um racismo, é o mais adoecedor dos racismos. Então, esse espaço é principalmente um espaço de acolhimento. Depois a gente tem toda uma jornada de como é que a gente faz os projetos, como é que a gente faz media training, como é que a gente qualifica essa mulher para que ela possa voltar para essa disputa política e ela volta com mais potência. Mas a gente também descobriu que, para além dessas mulheres, né, que elas querem ocupar um espaço a partir, né, dos pleitos, a gente também precisa ter mulheres preparadas justamente para poder apoiar essas que são eleitas, porque não era incomum que uma mulher negra, né, eleita, ela tivesse na equipe dela, no máximo, uma pessoa negra. Porque quem é que conhece esse espaço? Quem é que está acostumado a assessorar mandato? Quem é que está acostumado a ser chefe de gabinete? Esse espaço parece que não era para a gente. Então, essa jornada também é uma jornada para que
aquelas mulheres que querem dizer, eu vejo um lugar para mim, eu quero ser uma assessora parlamentar, eu quero ser chefe de gabinete. E aí a gente garante que essa mulher negra, candidata uma vez eleita, ela tem uma equipe negra junto com ela, que garante que essa mulher, ela esteja ali produzindo e impactando. Ou às vezes é essa pessoa negra que às vezes não vai trabalhar no mandato negro, mas vai levar a competência e as demandas da população negra, agora essa mulher atuando como chefe de gabinete, como assessora legislativa. Então, esse projeto é o nosso xodó, né? E é um projeto que eu sempre digo às pessoas assim, a gente precisa ter mais pessoas. A gente quer, enquanto Oxfam Brasil, cada vez mais ampliar esse projeto, conseguir trabalhar com mais mulheres negras que queiram se candidatar, mulheres negras que queiram trabalhar nos mandatos, porque isso é sobre a gente qualificar, é sobre a gente melhorar a qualidade da política, de participação e de população, de mulheres negras altamente qualificadas para impactar a política. Muito importante, que trabalho bacana. Muito bom, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, Viviana. E queria saber de você, que estratégias você considera fundamentais para formar e apoiar novas lideranças negras femininas? Para mim, começa principalmente na gente trabalhar essa dimensão de falar das lideranças que já existem. Porque a gente não pode sonhar com aquilo que a gente não conhece. Então, todo o trabalho de comunicação, nossa luzes, né, sobre as mulheres negras que já estão em posições de liderança, ele cumpre com um papel fundamental, que é de dizer que esse lugar é um lugar que vai passar a ser sonhado por outras mulheres, né? Quando a gente se reconhece ali, eu acredito que eu também posso ocupar esse lugar. Então, que a gente possa produzir, que a gente possa falar essas mulheres que estão nessas posições no setor corporativo, no público, nas organizações da sociedade civil, porque nós somos muitas e somos diversas. Então, quanto mais a gente falar, né, sobre os lugares vários em que estamos liderando, é fundamental para que toque no coração daquela mulher que tem aquele potencial e ela diz assim, mas eu nunca vi, né, uma mulher negra nesse lugar, e aí agora ela vai dizer, eu já vi. Então, se ela pôde, eu posso também. Porque a gente sabe que é assim que funciona. A gente sonha com aquilo que existe. O sonho, ele pega um fragmento da realidade. Então, hoje eu sou diretora, a gente tem uma menina negra, agora eu lembro que quando eu trabalhava na agenda da infância, uma menininha me falou assim, eu quero ser igual a você, tia Vivi, quando eu crescer. E eu fiquei assim, tão emocionada, porque eu disse, é isso, ela me via lá, né, enquanto gerente de projeto, e ela queria aquele lugar, porque quando ela dizia, eu quero ser igual a você, ela está dizendo, eu quero ocupar o lugar que você ocupa hoje, eu quero ter o direito de estar ali, e vai estar. E ela sabia que ela poderia, porque ela estava vendo uma mulher negra. Então, primeiro, contar essas histórias. Segundo, eu acho que quanto mais a gente puder ter estratégias que possam ajudar as pessoas num processo de mentoria, de desenhar o seu plano de carreira, porque isso não é algo que está dado para nós enquanto pessoas negras. Sabe por quê? Porque a gente não sabia nem se ia resistir àquela viagem de navio quando fomos raptados da África até aqui. O projeto político, né, dessa nação nunca considerou a nossa sobrevivência, não era para a gente ter sobrevivido. E isso permanece na nossa vida até hoje. A maneira como nós, pessoas negras, navegamos na sociedade brasileira, a gente não sabe se a gente está vivo amanhã. A gente não sabe se a gente vai tomar um tiro, a gente não sabe se a gente vai desaparecer, a gente não sabe se a gente vai adoecer de uma doença prevenível, mas a gente não tem acesso direito à saúde. Então, projeto de vida, planejar a carreira, você disse, eu vou estar viva, eu vou lá planejar a carreira, mas podemos planejar. Então, inaugurar esses momentos de dizer, olha, quantos anos você tem? Eu passo boa parte do meu tempo hoje conversando com gente negra jovem, dizendo como é que faz, assim, para a gente poder avançar na nossa carreira. Porque, de uma maneira geral, a gente que é pessoa negra, a gente pega o emprego que a gente passa. A gente passou no processo seletivo, pronto, isso é carreira. Não, isso não é carreira. Carreira é você dizer assim, onde é que você quer estar? Como é que eu vou dizer onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? Então, trabalhar a construção de carreira. Então, dentro desse processo de meninas negras no ensino médio, meninas e meninos, a gente trabalhar qual é o curso que você quer, onde é que você se vê, na inserção no mundo do trabalho,
ter mentoria com profissionais negros, trabalhar esse processo do impacto do racismo no seu desenvolvimento, para prevenção do adoecimento, porque o mercado de trabalho ainda não se transformou. Hoje, concretamente, a gente ainda não tem uma tradução da alta qualificação da população negra em emprego. De fato, a política de cotas, ela ampliou a presença negra nas universidades, mas o IPEA vai mostrar que isso ainda não se traduziu em emprego nem em aumento salarial. Por quê? Porque esse mercado de trabalho ainda não se transformou. Se a universidade está se transformando com a presença negra, o mercado de trabalho ainda não se transformou. Então, é preciso falar de saúde mental da população negra, porque o racismo adoece, e formar a liderança é só possível se a pessoa estiver saudável. Uma pessoa que entra no mercado de trabalho e começa a sofrer com o racismo, com as microagressões, com o assédio moral, com o assédio sexual de base racista, essa é uma pessoa que não tem tempo para pensar a carreira, porque ela vai saindo do emprego porque ela não aguenta mais sofrer. Então, a carreira dela não tem um planejamento, né? Então, como é que ela vai ocupar posições de liderança se ela está trocando de emprego para poder continuar viva? Porque não aguenta mais sofrer aquele racismo, né? Então, pensar o fortalecimento da saúde mental e as empresas aliadas e o mundo aliado, pensar os canais de denúncia, de fato enfrentar, responsabilizar os casos de racismo. Então, tem papel para todo mundo, mas eu acho que o papel principal é de nós que já estamos nessas posições. Eu não diria que é o papel principal, mas eu diria que é uma tarefa importante, que é da gente entender e se dedicar a conversar com as gerações mais jovens, a conversar com aquela que está do nosso lado, para dizer assim, olha, deixa eu te contar como foi que eu cheguei até aqui, que as pessoas querem transformar a gente naquele caso extraordinário, como se a gente fosse a única possível. Isso é a estratégia do racismo, para fazer com que tenha só uma de nós. E a gente vence essa estratégia contando, a gente vence essa estratégia partilhando, criando espaços, né, que não deixam de ser também quilombos, né? Mas a gente de quilombo pode deixar que a gente entende. Com certeza. Agora, Viviana, você trouxe muitos pontos importantes que precisam ser observados. Eu queria saber, na sua opinião, quais políticas públicas são urgentes para combater o racismo institucional e estrutural, né, que afeta a vida das mulheres negras? Eu diria que, fundamentalmente, a gente precisa pensar na política de educação. Eu sei que parece clichê, mas não é. Mas é porque nós, enquanto pessoas negras, nós somos boa parte, metade, né, dessas de creche, por exemplo. E a Eliane Cavaleiro, ela disse, há 20 anos atrás, no livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que os bebês negros na creche, aqui em São Paulo, eles já sofriam racismo por parte das cuidadoras. Eles eram menos carregados, menos abraçados, menos ninados, porque eram negros. Então, veja, a experiência do racismo, ela começa na nossa vida antes que a gente tenha a capacidade de nomeá-la. Então, a gente precisa de uma política de educação que compreenda, desde a creche até o ensino superior, como é que a gente produz espaços seguros, né, para crianças, adolescentes e jovens negros. Porque durante muito tempo da nossa vida, é a escola o lugar em que a gente passa mais tempo. Durante muito tempo da nossa vida, tudo que existe para a gente é a escola. Os melhores amigos estão na escola, as pessoas que a gente mais admira estão na escola, quem a gente não quer ser está na escola, quem a gente quer ser está na escola. Então, quando é que esse lugar, de fato, ele vai acolher as pessoas negras? Ele vai produzir uma educação que nos conte a nossa história para além da escravidão, né? A nossa história não começa na escravidão. Como é que a gente constrói um imaginário, né, de negritude no positivo? É na escola. Então, fortalecer, de fato, a implementação de educação para as relações étnico-raciais deve ser compromisso, né, das secretarias de educação, né, e deve também ser fruto de observação dos mandatos. Porque se a gente acha que hoje, né, parte do problema de implementar uma educação para as relações étnico-raciais, implementar a lei, né, 10.639, né, de ensino de história afro-brasileira e africana, é porque professoras e professores não têm capacidade, e a gente precisa mexer na educação para construir essa capacidade. Então, a gente está falando dos mandatos federais, porque é aí que as pessoas vão fazer. Então, como é que os mandatos se preocupam com o enfrentamento ao racismo?
né? Então, eu acho que a gente deve ter um segmento maior, né, dos mandatos para que a gente possa pensar na formação de professoras e professores, mas não só. Porque quando a gente fala de uma violência que alcança a gente antes da nossa vida, antes da nossa capacidade de falar sobre ela, a gente também está falando da violência obstétrica, a gente também está falando dos casos de racismo na saúde, em que profissionais são pouco sensíveis, né, àquilo que afeta a população negra, diagnósticos errados, diagnósticos tardios. Então, a gente precisa de uma política de saúde, né, que de fato seja feita para a população negra viver. E a gente precisa de uma polícia de segurança pública que entenda a população negra, não apenas, né, como aqueles e aquelas que podem infringir a lei. Como é que a gente qualifica, né, os agentes públicos? Como é que a gente evita esse genocídio dessa juventude negra? Como é que a política de segurança pública preserva a vida da população negra nesse país? E isso é fundamental. É fundamental porque hoje, né, Vilma Reis diz no estudo de Unicef que um jovem negro de 25 anos na Bahia já pode se considerar um sobrevivente, né? Um ser humano pode viver fácil hoje até quase 100 anos, e você com 25 anos ser considerado um sobrevivente é uma necropolítica, né, que precisa ser enfrentada, mas eu diria que saúde, educação e segurança pública são fundamentais para a gente começar o caminho, porque todas as políticas deveriam produzir vida para a população negra no Brasil. Com certeza. Viviana, nosso programa está quase acabando, mas antes eu gostaria que você ficasse muito à vontade para incluir novas informações, reforçar alguma mensagem ou mesmo deixar um recado para o público que nos acompanha. O espaço é todo seu. Muito obrigada. Bom, eu começo agradecendo. Eu acho que é tão raro a gente ter tempo, né, e a gente ter escuta de qualidade, né, para conversar sobre uma questão que, na verdade, é uma questão que atravessa a vida de todas as pessoas no Brasil. E atravessa a vida de todas as pessoas no Brasil, porque aqui no Brasil nós somos população negra, maior parte da população sofrendo racismo. E quem é você enquanto pessoa branca? Você é a pessoa que luta ativamente contra o racismo ou você está reproduzindo o racismo sem perceber? Então, meu convite é para as pessoas brancas que nos acompanham, né, que essas pessoas elas possam se desafiar à construção, né, de uma vida e uma experiência no mundo antirracista. Né? A brancura é a cor da sua pele, né? Mas a branquitude é aquilo que você faz quando você transforma brancura em privilégio, quando você transforma brancura em superioridade. Você tem a possibilidade de não fazer isso, né? De não ser racista, de ser antirracista e de buscar, de fato, enfrentar o racismo. E isso vai ser bom para todo mundo, porque uma sociedade que convive com o racismo é uma sociedade em que todas as pessoas perdem. Quando a sociedade for boa para a população negra, ela vai ser boa para todas as pessoas. Perfeita, Viviana, muito obrigada pela sua participação em nosso programa de hoje. É sempre muito importante ouvir e aprender com mulheres negras. Muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Bom, pessoal, e assim termina esse Maricá Debate especial aqui na TV Maricá. Ao longo dessa conversa, tivemos a oportunidade de mergulhar em histórias, análises e experiências que nos ajudam a compreender com mais profundidade o que significa ser uma mulher negra na política brasileira. Vimos que os desafios são muitos, desde o racismo estrutural até a sobrecarga emocional, mas também vimos que há muita força, estratégia e inspiração nesses percursos. Que esse debate sirva para ampliar olhares, provocar mudanças e, sobretudo, fortalecer a luta por uma política mais representativa, antirracista e comprometida com a justiça social. Se a nossa conversa foi importante para você, compartilhe esse vídeo para ampliar o assunto e trazer mais pessoas para perto dessa pauta tão importante para todas nós. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Se você está com a gente pela Twitch, segue o canal da TV Maricá para continuar acompanhando os nossos debates por aqui. Que sigamos escutando, aprendendo e caminhando lado a lado com as mulheres negras que lideram, sonham e fazem acontecer. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Eu te espero no próximo Maricá Debate. Tchau, tchau.